E aí, pessoal, viva o São João! Tudo bem? Então, nessa semana, a Prof vai fazer uma revisão, tá? Dos conteúdos que a gente estudou para fazer a finalização do nosso trimestre, tá certo? A gente estudou aí várias questões gramaticais que são importantes e é isso que vai tratar a nossa revisão hoje. Sei que vocês estão aí bem animados com a nossa caixa mágica e nós vamos continuar as apresentações. Depois das apresentações a gente vai fazer outras atividades relacionadas à caixa. Então deixem guardadinha a caixa aí enquanto a prof não liberar, não vão guardar as coisas, deixem tudo guardadinho dentro da caixa, combinado? Então, olha só, a gente está começando uma nova semana, finalizando, como a prof explicou, o trimestre. Nas videoconferências, a prof já está falando um pouquinho sobre a questão da avaliação, né, como foi feita, e vou agora explicar para vocês como vai funcionar a avaliação nesse segundo trimestre, tá? A gente vai continuar fazendo as atividades à distância, por enquanto, né? E eu vou continuar usando o mural para as atividades diárias e vou usar a abinha de atividades para aquilo que for avaliativo. Então, pode ser que seja uma atividade do livro, pode ser que seja um Google Formulário, ou uma produção textual, ou a leitura de um texto, tá? Então, a gente vai organizar assim, tudo que ficar lá na atividade, lá no bloquinho atividades, é avaliativo. O que estiver no nosso mural é porque é uma atividade de aula normal, tá? Não é que vocês não devam fazer, não é isso, tem que fazer tudo. Mas aquela atividade a prof não vai cobrar foto, não vou cobrar que vocês entreguem alguma coisa ali. Eu só vou cobrar de vocês coisas para entregar no campo atividade, e aí ali eu vou explicar, orientar, dizer quanto vale, tá certo? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Eu acho que fica mais organizado. Combinado? Força total aí para o início do trimestre. Vocês já perceberam que se deixa de fazer atividade um dia, 2 dias, as coisas se embolam, né? Viram uma bola de neve. Aqui em casa é a mesma coisa com as atividades da Alice, né? A prof está tentando fazer todo dia um pouquinho para não deixar acumular. Quando tem um feriado, né, prolongado, como a gente teve agora o Corpus Christi, aí a prof diluiu com a Alice as atividades para que ela fizesse cada dia um pouquinho e não ficasse um monte de coisas, certo? Mas é importante, pessoal, não deixar acumular, porque senão a gente vai fechar o trimestre e vai ser de novo essa confusão, né? Essa coisa de ficar fazendo um monte de tarefa, uma em cima da outra, desnecessariamente, né? A prof vai mandar atividades aos poucos, nem tanta quantidade, para que vocês deem conta, tá bom? Se tiver muito difícil, vocês têm que me falar e a gente tem que ir conversando, certo? A prof vai parar aqui e vai iniciar uma outra gravação com um PowerPoint que a prof fez para revisão dos conteúdos do trimestre. Então, voltei. Aqui estão os slides que a prof preparou para a gente revisar, então, esses conteúdos. Que conteúdos são esses que a gente falou até agora? A gente falou dos substantivos e os seus determinantes, a gente falou um pouquinho sobre a tonicidade das palavras e também na última semana falamos sobre o grau das palavras, certo? Então, hoje a prof vai revisar esses 3 conteúdos, começando pelo substantivo e os seus determinantes, tá? Então, o que eu preciso pensar quando eu falo em substantivo e seus determinantes? A gente vai falar do substantivo, que é uma palavra núcleo, é uma palavra importante, que vai designar, então, as coisas do mundo, né? Como a gente disse, a gente conversou. Lembra que quando a prof trouxe a caixa mágica, a prof disse que cada coisa dali representava um substantivo, né? E os determinantes são essas palavras que vão ajudar a formar as frases, compondo essas frases, tá? Então, olha só primeiro exemplo que a prof trouxe para a gente olhar. A grande casa da árvore foi descoberta, tá? O substantivo aqui, que está chamando outras palavras, que são esses determinantes, é a palavra casa. Casa é um substantivo, certo? Então, a palavra grande, esse a e esse da árvore, são palavras que de alguma forma estão relacionadas à casa, né? É ela que é grande, é ela que é feminina, ó, a casa, e é ela que é da árvore.
A gente chama essas palavras aqui de artigo, adjetivo e locução adjetiva. E tudo isso está em volta aqui do nosso substantivo. No outro exemplo, uns livros de literatura foram encontrados na sala de aula. O substantivo aqui é livros, ele é a palavra que é o núcleo, certo? O que é núcleo? É a palavra importante, tá? Essa palavra uns, que é um artigo, vai estar aqui junto, trazendo significado para esse livro, né? Trazendo uma ideia para esses livros, né? Dando uma ideia. E o de literatura ainda mais, porque vai caracterizar, vai me dizer de que tipo esses livros são. Então, de literatura é uma locução adjetiva, uns artigo. Terceiro exemplo. O medo de monstro paralisou a pequena menina. Aqui a prof trabalhou com duas ideias de substantivo e seus determinantes, tá? Primeiro com a palavra medo. Aí eu tenho um determinante que é um artigo masculino, ó, o singular, né? Um só. E ele está acompanhando o medo, palavra medo, que é o nosso substantivo. O de monstro é a nossa locução adjetiva, que está fazendo a função aqui de adjetivo, que está qualificando que tipo de medo é esse, tá? E quando eu digo menina, menina também é um substantivo, eu tenho pequena, que é um adjetivo, e eu tenho também um artigo aqui ajudando a compor essa frase. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o substantivo é essa palavra que vai se modificando, vai para o singular, vai para o plural, né? Masculino, feminino, que é uma palavra que vai designar as coisas do mundo e que vai ter esses amigos que vão acompanhá-la, né? Os amigos são o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva e eles são os determinantes, são os amigos do peito do substantivo, certo? Com relação à tonicidade das palavras, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a gente divide as palavras por sílabas, certo? E de acordo com a sílaba mais forte, a gente classifica as palavras. Se a sílaba mais forte for a última sílaba, eu vou chamar essa palavra de oxítona. Se for a penúltima, eu vou chamar de paroxítona. Se for a antepenúltima, eu vou chamar de proparoxítona. Importante lembrar que a gente vai contar de trás para frente sempre as sílabas, tá? Ó, abacaxi. Abacaxi. Vejam que ele não está acentuado, né? Não tem acento abacaxi, mas a gente sabe que é a sílaba mais forte. Lembram que lá no primeiro vídeo a prof fez uma brincadeira? Chama o abacaxi para tu ver. O abacaxi! Tá vendo que esse xi ficou maior? É porque é tônico, tá? É forte. Sílaba tônica quer dizer sílaba forte, em que eu uso o maior som para falar, tá? Então, aqui eu coloquei exemplos de palavras, ó, que são oxítonas. Pé, André, parabéns, abacaxi. Algumas têm acento, outras não. Com relação às paroxítonas, é a mesma coisa, ó. Revolver. Só que aí, em vez de ser a última, vai ser a penúltima sílaba mais forte, que pode estar acentuada, como no caso do revólver, como pode não estar, como no caso de amigo. Amigo! Ó, como esse mi fica grande, né? Ele se alonga. Então, a ideia, ó, que tinha acento não tem mais depois do novo acordo ortográfico de 2012. Então, assim, essas palavras aqui, todas têm a sua tonicidade marcada na penúltima sílaba. Tá? Última, penúltima, antepenúltima, sempre contando de trás para frente. As proparoxítonas, elas vão ter uma característica específica e mais fácil da gente lembrar. Tem uma regra que estabelece que todas elas são acentuadas, portanto, todas elas que têm o seu... Olha, um mosquito, peguei. Que tem a sua sílaba mais forte, ela também vai ser acentuada, aí vai ficar facinho de reconhecer, né? Porque se tem o acento, eu sei que ela é mais forte. Certo? Vou seguir. Opa! Com relação ao grau das palavras, a gente conversou na última videoaula que eu mandei, a gente falou em aumentativo e diminutivo, mas a gente partiu de um grau normal. Então, a gente viu que a gente pode colocar uma palavra no aumentativo, aumentando o seu tamanho ou diminuindo. Mas a gente conversou também que a função do aumentativo, do grau, não é só demonstrar tamanho, mas também é demonstrar afetividade, menosprezo, né? Então, são outras relações que se tem
a partir do grau das palavras, certo? Então, a revisão é isso. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar junto com essa aula um formulário com 5 questões. 5, tá? Dividido aí nesses conteúdos. Eu quero que vocês façam essas 5 questões com todo cuidado. Não é para abrir o Google, o formulário lá e responder de qualquer jeito. Eu quero que tu estude um pouquinho antes, que tu leia o que tu escreveu no teu caderno sobre essas coisas, que tu foi fazendo teus resuminhos, né? Tuas revisões. Então, vai lá, dá uma olhadinha, revisa os vídeos que a prof passou antes e só depois, tu vai pegar, vai abrir o teu formulário e vai resolver as atividades. Combinado? Eu já vou deixar um aviso. Se eu tiver formulário lá com uma resposta certa, eu vou mandar de volta. Por quê? Porque aí a pessoa não revisou antes. É revisão dos conteúdos. Combinado, galerinha? Ó, beijo pra vocês. Eu fiz hoje um arraial aqui em casa. A prof. Dalice fez uma brincadeira lá, um arraial. A gente seguiu a brincadeira. Convido vocês aí, faz um arraial, me manda uma foto depois. Hoje teve pipoca. Aqui teve bolo de milho. Cachorro quente, que a gente é fã. Sempre na festa junina, para trabalhar no cachorro quente. Eu amo cachorro quente. Aí eu sempre fui no no outro. Tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem aí. Fui!